Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar continuidade ao diário de leitura do livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. O Lorenzo já falou para vocês sobre os 4 primeiros capítulos, né, que conta a grande descoberta do professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, dentro de um livro de mais de 700 anos que ele consegue comprar, escrito em runa, uma antiga linguagem islandesa. Ele descobre dentro desse livro um pergaminho, e esse pergaminho ele tem um mapa em forma de texto codificado por um erudito do século XVI chamado Arne Saknussemm, que era um alquimista e que desapareceu da face da Terra, que foi muito perseguido, inclusive, por causa dos seus estudos. Esse mapa ele está codificado, e o professor, que é um homem excêntrico, que é um homem de muito saber, que é um homem incrivelmente fascinante, mas que também tem um temperamento muito difícil, ele não consegue decodificar. E aí ele fica alucinado, né, por isso. Mas o seu sobrinho, o Axel, que diferente dele, é meigo, é doce, extremamente sensível, um adolescente muito estudioso, que segue os passos do tio, né, professor de mineralogia, enfim, gosta muito de geologia, de geografia, de ciência, e também de linguagem. O Axel consegue, por sorte, decodificar, né? E no momento que o tio sai um pouco e ele decodifica, o que acontece? Ele percebe o perigo que está ali naquela mensagem, porque é um mapa que indica uma viagem ao centro da Terra. E o Axel fica morrendo de medo, porque conhece o temperamento do tio e sabe que o tio vai querer, de qualquer forma, enveredar por esse caminho e em busca desse centro da Terra, e vai arrastá-lo com ele. O Axel é extremamente divertido no início, né, do livro. Eu falo no início porque eu já li o livro e eu tô relendo agora com vocês. Ele vai fazer de tudo para o tio não conseguir desvendar. No início ele fica com medo, ele pensa inclusive em queimar o pergaminho, mas na hora que ele vai queimar, o tio abre a porta e aí ele vai lá e ajeita direito, finge que tá ajeitando o papel na mesa, e aí ele decide que ele não vai contar. Então o tio fica ali tentando fazer milhares de combinações com aqueles caracteres para ver se ele consegue descobrir o que tá escrito naquela mensagem. Mas ele não consegue, e o Axel, ele fala pra ele mesmo que ele não vai contar nada pro tio, porque é pro bem do tio, que é pra ele não quer ser o causador da perdição do tio, que o tio vai virar piada no mundo da ciência, e que o tio vai se aventurar, e que o tio vai morrer, e aí ele começa a justificar por que ele não deve contar pro tio. Na verdade, ele tá com medo, porque ele sabe que o tio vai arrastá-lo nessa expedição. E é muito interessante isso, porque ele tá muito firme, muito decidido no seu propósito de salvar o tio dessa loucura, né, que seria fazer essa viagem. Portanto, ele não vai contar o que está escrito, que ele acabou descobrindo sem querer, e ali as horas passam, o dia passa, cai a noite, ele dorme no sofá do escritório. No dia seguinte, e aí o tio tá ali totalmente envolvido, absorto nos seus pensamentos, naquela missão de tentar decodificar. Ele não come, ele não fala com as pessoas, ele não responde nada que lhe perguntam, ele não consegue perceber o mundo à sua volta. E ele acaba envolvendo tudo que está à sua volta naquela sua loucura ali, daquele momento. Porque na casa ninguém come, não acontece nada. Até a chave da casa, ele deu fim. E as pessoas ficam presas dentro de casa. E aí, quando finalmente ele percebe que o tio vai sair, ele vai ficar preso ali, ele tá morrendo de fome, e já são 3 da tarde e ele não comeu ainda. Então, de repente, todos os seus argumentos caem por terra, e ele começa a rejeitar argumento por argumento do dia anterior, e que ele disse que o tio não poderia descobrir, e ele resolve contar o que está escrito. E ele conta. E quando ele conta o que está escrito, o tio fica mais louco ainda e decide fazer essa viagem. E então começam aí os preparativos. O capítulo 5, 6, 7, 8 basicamente vai falar do medo que o Axel tem dessa viagem. Ele dorme, ele tenta convencer o tio de toda forma a não participar, a não fazer a viagem. Ele tenta convencer o tio usando a ciência, mas o tio tá quilômetros assim à frente dele com relação à ciência. Ele fala da temperatura, ele fala da atmosfera, ele fala da influência da lua sobre as marés, ele fala sobre a impossibilidade disso ser real por conta do esfriamento da crosta terrestre. Ele tenta de todo jeito convencer o tio. Ele fala inclusive do calor atmosférico aumentando a cada vez que você vai adentrando o centro da Terra, mas o tio apresenta uma série de teorias de geólogos
importantes a respeito disso. E ele acaba ajudando o tio a formular uma hipótese, né, de que tudo dá certo. E aí ele é vencido pelo tio e não tem jeito. Então ele tem febre, ele vai pra cama, ele adoece, ele passa mal e tudo de medo. E quando ele dorme, ele sonha com a amada Grauben, que é a afilhada do tio Otto Lidenbrock e que é protegida desse tio, e ele é apaixonado por essa jovem, mas ele não tem ainda cacife pra pedir em casamento e ele não tem coragem de contar pro tio. Mas aí ele sonha com ela e nesse sonho ela o encoraja a fazer essa viagem. E ela diz que é uma viagem digna de um sobrinho, de um homem que tem tanto conhecimento e tanta destreza e ousadia. E ele tenta dissuadi-la de toda forma, ele tenta discutir com ela, mas ela acaba convencendo, porque fica bem claro que ele vai como um Zé Ninguém para essa viagem, mas ele vai voltar como uma pessoa digna de pedi-la em casamento. E aí ele acaba aceitando essa viagem. O capítulo 8 fala basicamente da viagem, de charrete, de cavalo, de trem, de navio. Eles vão viajar de várias formas até Copenhague, depois até a Islândia, e enfim, eles vão fazer várias viagens. E é muito engraçado porque o tio, o professor, ele passa muito mal na viagem de barco, e o Axel também tem as suas primeiras lições assim de vertigem, de subir em lugares muito altos. O professor diz altas contemplações. E aí eu não vou contar mais, porque agora o diário segue para os próximos 4 capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês iniciem a leitura, que não começou ainda, porque eu tô muito empolgada. É um livro que eu gosto muito e tem muita informação. Eu tô aprendendo demais com esse livro, tanto de ciência quanto de geografia e principalmente de literatura, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo diário de leitura. Beijo pra vocês. Tchau.